E aí, galera, vamos que vamos de história. Vamos voltar agora, né, àquele cenário que terminou lá com a Segunda Guerra Mundial, em que os aliados venceram, né, as potências centrais, o eixo do mal, o Japão, Alemanha e Itália. Vitória dos aliados, liderados por primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, presidente dos Estados Unidos e, né, o grande líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Joseph Stalin. A União Soviética, como a gente lembra, né, foi varrendo o leste europeu até a chegada em Berlim e a grande vitória contra o nazifascismo, tomando a grande cidade do Império Nazista. Bem, em cima disso, nós tivemos também a grande vitória dos Estados Unidos contra os japoneses, né, e aí a dominação do Pacífico pela a grande potência militar Estados Unidos. Todo mundo fala até hoje que aquelas dois, né, hoje os historiadores têm quase consenso disso, que as bombas nucleares que foram ativadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, já eram a resposta a um amigo momentâneo que seria um rival lá na frente. E a gente vai ver que essa construção ficou bem clara a cada passo que foi sucedendo ao fim da Segunda Guerra Mundial. Bem, a gente vai ter o início daquilo que se chama de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque, na verdade, essas duas potências, por mais que chegaram a alguns momentos, estão muito próximos de um conflito, isso nunca chegou a acontecer diretamente. Porque, de forma indiretamente, a gente vai ver que sim, tá? Que é capítulos mais para frente. Hoje a gente vai ficar no primeiro capítulo do primeiro construção desse cenário de Guerra Fria, desse mundo, desse planeta que esperava-se agora uma união com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas não. O mundo ficou dividido em dois grupos, né? O mundo ficou bipolar. Um lado dos capitalistas mais ao ocidente e o lado dos socialistas mais ao oriente. E aí a gente vai ter a construção, né? Primeiro, vai ter dois momentos que se pensava sim que seria construir uma sociedade melhor. Conferência de Alta e Potsdam, em 1945, há duas conferências em que essas nações vencedoras vão discutir o mundo, né, depois do Tribunal de Nuremberg, onde é condenado os grandes atores considerados culpados pela Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter dentro dessas conferências, né, os países vencedores discutindo o mapa mundial. E aí, infelizmente, o que a gente vê de legal só as imagens dos três grandes líderes juntos, porque na verdade ali já vai ter o começo de uma construção já desse mundo bipolar, desse mundo da Guerra Fria. Isso fica bem claro na própria construção do país principal considerado culpado pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha. A Alemanha é dividida em 4 partes. Né? Um pequeno pedaço sob domínio francês, outro sob domínio britânico, um sob domínio estadunidense, um sob domínio soviético. São divididos em 4 regiões que seriam orientadas, né, e administradas por essas potências. Bem, depois disso, dessas conferências que não chegam a lugar nenhum e fica cada vez mais escancarada essa condição, começam as ações que vão ser a construção da Guerra Fria. Começamos lá por 1947, primeiro a doutrina Truman, né? Os Estados Unidos começam a construir uma doutrina contra o avanço do socialismo, né? Favorecendo aos países que continuassem capitalistas. E ele vai fazer um pronunciamento no Congresso dizendo que ajudaria qualquer país que fizessem, né, a contenção contra o comunismo. Aí o Brasil entra nessa panela aí, né? Aí você vai entender um pouco, por exemplo, por que o presidente Eurico Gaspar Dutra, né, lá no início da democracia, no intervalo entre as duas ditaduras, o Brasil se aproxima dos Estados Unidos, né, porque vai receber essa ideia da doutrina Truman. E a doutrina Truman é só o começo. Nesse mesmo ano, a gente vai ter o Plano Marshall. E o que é esse plano? Os Estados Unidos vão emprestar empréstimos às nações que, principalmente do Ocidente Europeu, que são capitalistas que vão se manter nessa ligação com o capitalismo estadunidense, vai emprestar a juros baixos para a reconstrução desses países, inclusive a própria Alemanha, como ele fez lá na Primeira Guerra Mundial. Só que agora lembrando, com a parte administrada direto pelos Estados Unidos e outras duas por países ligados aos Estados Unidos, França e Inglaterra. Bem, o Plano Marshall vai ser isso, o Plano Marshall vai Itália, Espanha, né, que
Na verdade, a Espanha estava debaixo da ditadura franquista, vinha da Guerra Civil Espanhola, nem se envolveu na Segunda Guerra Mundial, mas um país, né? E aí olha como os interesses, né, da manutenção do capitalismo, nem isso vai se observar, que a Espanha, por exemplo, é uma ditadura franquista, um fascismo, Portugal é uma ditadura salazarista, mas o Ocidente, né, está ligado aos Estados Unidos e principalmente às grandes potências como Reino Unido e França. Bem, isso é a primeira característica do Plano Marshall. Claramente, a União Soviética, em resposta, preocupada com isso, né? Lembrando que com a chegada dela, libertando o leste europeu, chegando até Berlim, claramente aos soldados russos que ficaram na cabeça dos húngaros, dos romenos, né? dos tchecos, dos eslovacos, de todos esses povos que foram libertados da dominação nazista. Então, primeiro olhar de simpatia por esses grupos. E diante disso, a União Soviética trabalha rápido para não perder a influência nesse leste europeu, que é muito importante para a sua própria geopolítica. E aí vai criar-se o quê? Primeiro, o Cominfor, em resposta, né, ao Plano Marshall. O Cominfor vai ser o quê? Uma ideia de ajuda econômica, né, a esses países. Aqui começa a construção de quê? Né? Já começa a construção da ideia, que a gente vai chegar mais à frente, dos países satélites. Por quê? Esses países vão viver em torno da economia soviética, né? São países como a Hungria, como a Romênia, né? Como a Tchecoslováquia, que era um país só, hoje República Tcheca e Eslováquia, como esses países do leste europeu. Quem está fora desse grupo aí? A Iugoslávia, do general Boris Tito, que apesar de ser socialista, é um socialismo diferente e não vai beber direto do regime soviético, né? A Albânia também. E esses são os dois países principais que vão estar fora dessa dominação, né, dos soviéticos. O restante, boa parte do leste europeu, vai estar debaixo do socialismo, né, ligado ao socialismo soviético diretamente. E aí vão ser países satélites, como se a União Soviética fosse o planeta Terra e eles fossem as luas ao redor, né, desse planeta que sustenta economicamente e depois até militarmente esses países. Em 1949, os Estados Unidos vai fazer, né, o que se chama de Organização do Atlântico Norte, a OTAN, uma organização militar contra o avanço soviético, né? Essa é a primeira ideia, onde que vai estar incluído os Estados Unidos e Canadá e países como França e Inglaterra. Até hoje a OTAN existe e até hoje cria complicações, né? Porque apesar de a Rússia hoje ser um país capitalista e tudo, mas esse sentimento, esse ranço continua até hoje em alguns questionamentos políticos. Bem, claramente a União Soviética também vai construir o seu pacto, né? Primeiro a Comecon, que é outra ajuda econômica aos países que vão ficar nesse bloco, né, socialista. O nome é Conselho de Assistência Econômica Mútua, porque é uma verdadeira ajuda econômica aos países satélites que estão ao redor, na órbita da União Soviética. Bem, em cima disso, né, 1949 mesmo, a União Soviética, respondendo a Hiroshima e Nagasaki, começa a falar para os Estados Unidos: está pensando que vocês são fortes? Eu também tenho armas nucleares. E aí sim começa o medo internacional e mundial da famosa Guerra Fria, da Terceira Guerra Mundial acontecer, né? Agora os soviéticos também estão municiados de armas nucleares, né? Começa toda aquela guerra, né? aquela corrida armamentista agora nuclear. E depois do que todo mundo viu, a preocupação era grande no cenário internacional, né, de um conflito nuclear entre essas duas superpotências. Na época, consideradas duas superpotências mesmo, tá? Nem os outros países do mundo, nem países fortes como a Inglaterra ou a França, tinham o poder bélico dos soviéticos e dos estadunidenses, né? Economia capitalista, Estados Unidos da América, economia planificada, socialismo, União Soviética. Então, os blocos já estavam, né, construídos. Na geografia, mais à frente, a gente vai ter os três blocos, né? O bloco do primeiro mundo, economias capitalistas desenvolvidas, o bloco do segundo mundo, economias socialistas planificadas, né? E o bloco do terceiro mundo, que são os países em desenvolvimento ou não alinhados. Inclusive o Brasil vai entrar nesse grupo aí, a Índia e outros países, né? Hoje alguns países que são até considerados emergentes, tá? Então, gente, a gente começar a construir essa ideia. Em 1955, a União Soviética vai fazer um pacto militar, preocupado com
a construção da OTAN, né, da ideia da OTAN que já foi criada em 1949, mais do que só a Comecon ou Cominfor, agora a União Soviética vai ter um pacto militar de fato com aquelas nações, né? É o Pacto de Varsóvia, feito lá na capital da Polônia, né? Vai ter um pacto, né, dessas nações, né, de um pacto militar de defesa desses grupos, desses países, né, liderados pela União Soviética. Claro, o interesse, de novo, da manutenção dessa liderança soviética no bloco. Bem, no meio dessa história aí, a gente tem um episódio, um capítulo muito importante de a gente falar antes de eu dar uma paradinha para a gente ir para outro bloco. É sobre a Alemanha. Se lembra da Alemanha que eu falei para vocês ficarem em 4 regiões de administração? Em 1948, os britânicos e os franceses entregam seus territórios aos Estados Unidos para ter uma nação mais desenvolvida e administrada. E aí é criada a famosa Alemanha Ocidental, né? Também conhecida como RFA, República Federativa Alemã. Tá? Essa Alemanha Ocidental, né, ela vai ser regida pelos Estados Unidos, é a parte hoje ainda mais desenvolvida da Alemanha atual. Né? Quem viaja na Alemanha dizem que tem como reconhecer a diferença econômica e poderosa. Né? Só para você ver, na própria Bundesliga, você tem agora o Hertha Berlim, você tem 3 times do lado oriental, a União de Berlim, são clubes que normalmente brigam da faixa do meio para trás, e os clubes que lideram o campeonato, né, são normalmente os clubes do lado ocidental, da Alemanha Ocidental. Você vê que depois de mais de 10 anos, né, 1989, que foi a queda do Muro de Berlim, né, e nós estamos indo já para mais de 20, 30 anos desse episódio, nós continuamos ainda, né, com a diferença econômica ainda construída entre essa Alemanha. Bem, no mesmo ano, alguns meses depois, é fundada pelos soviéticos, a parte que eles administravam é fundado um país, a Alemanha Oriental, claro, mais um país satélite soviético, né, conhecido também como RDA, ou República Democrática Alemã. Tem um episódio interessante, fantástico, em 1974, Copa do Mundo na Alemanha, né, você vai ter um confronto entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E diga de passagem, apesar da Alemanha Ocidental ter muito mais time, termina 0-0. Rivalidade é osso, né? E acaba empatado. Bem, vamos que vamos. Vamos dar uma paradinha para a gente voltar com a continuação disso tudo. Bem lá, galera, continuando, né? Vamos continuar aí falando agora um novo quadro. Essa guerra, como eu falei para vocês, a Guerra Fria, estamos só no primeiro capítulo. Né? Para fechar esse primeiro capítulo, primeiro entendermos que desde 1950 continua a ideologia contra os comunistas nos Estados Unidos, principalmente, né? E como viu a doutrina Truman apoiando os países que lutassem contra esse comunismo, o macartismo, dirigido por um senador, Joseph McCarthy, né? Tanto que alguns artistas, até como alguns famosos, né? Muitos foram perseguidos por ter pensamentos socialistas, comunistas, se identificar com a causa comunista. Muitos artistas, pessoas famosas, muitos políticos vão ser perseguidos pela doutrina do macartismo. E ele vai comandar, né, uma posição estratégica na época, na organização dos Estados Unidos, em que essa perseguição ela vai passar do limite. E em resposta, claramente, né, nós vamos ter algumas mudanças também no cenário internacional. Primeiro, antes de falar do Muro de Berlim, o próprio stalinismo russo, soviético, Stalin era um ditador, né? O socialismo ele vai tomar uma proporção brutal com Joseph Stalin, e ele vai ressuscitar os famosos gulags, que na verdade nunca tinham acabado, mas vai ressuscitar o poder dos gulags, que seriam os campos de concentração que existem desde a época do czar, só que agora é para colocar aqueles opositores do regime socialista de Joseph Stalin. Né? Os gulags normalmente ficavam na Sibéria, em locais de difícil acesso e com muita dificuldade. Quem já viu aquele filme, né, do Jack, O Último Tiro, né, e vai lembrar desse Jack não me lembro o nome agora certo, mas é O Último Tiro, que é a história de um famoso agente dos Estados Unidos, militar, né, que é feito com Tom Cruise, e que ele vai falar, por exemplo, do cara lá, o Zack, que era o apelido daquele coroinha lá, todo, né, prejudicado, que era ele veio do famoso Gulag. Ele fala que sobreviveu ao Gulag, né? Que eram, na verdade, os campos de concentrações muito ruins e difíceis. Bem, em cima disso, né, a gente vai ter depois a questão do Muro de Berlim. Em 1961, diante do capitalismo ter modernizado a Alemanha Ocidental, que agora estava os 3 regiões no controle dos Estados Unidos, o país cresce de forma assustadora e muita gente que sai do lado oriental vai para o lado central e não volta mais.
Os soviéticos, para frear isso, o que eles fazem? De noite para o dia, eles constroem um muro, o Muro de Berlim. E esse muro, né, que vai ser construído em 61, vai durar até 89, até, né, o mundo ter uma nova geopolítica, ele ser derrubado. Então são muitos anos em que os alemães vão ser separados de suas famílias e não vão ter, né, a condição de mais passar de um lado para o outro do seu país. E muito mais ainda, principalmente você sair do Oriente para o Ocidente. Era muito complicado. Havia também uma proteção militar fora o muro físico, né, que existiu. Então existia todo um contexto de um mundo separado mesmo, conhecido muito como a Cortina de Ferro. Bem, em cima disso, os russos, os soviéticos e os estadunidenses, não tendo onde brigar, começam a brigar na guerra espacial. Fora a corrida armamentista, que é cada vez mais se armando de forma nuclear, principalmente os Estados Unidos vai aumentar depois do aviso que Stalin já tinha arma nuclear, e os soviéticos também avançando nessa indústria armamentícia. Você tem agora também a questão espacial. E quem sai na frente são os soviéticos. 1957, Sputnik 1, o primeiro satélite, né, que vai ao espaço é soviético. Depois, no mesmo ano, Sputnik 2, que leva uma cachorrinha, Lada, né, que também é a segunda vitória dos soviéticos. E em 1961, o primeiro homem, o Major Yuri Gagarin, vai ser o primeiro homem a chegar no espaço. Então, a União Soviética na frente dos Estados Unidos de 3-0. E aí os Estados Unidos dão uma resposta, para muitos considerada a altura, né? Tem até um filme, Estrelas, é um filme com atrizes falando um pouco da história das negras na NASA dos Estados Unidos, Estrelas Fora do Tempo, que é um filme muito legal para se assistir, né? Que é com Kevin Costner e algumas grandes atrizes negras que falam de como que não só a luta da mulher, mas principalmente da mulher negra pelo espaço, né, dentro desse país chamado Estados Unidos. E aí elas enfrentam a luta do gênero com a luta da cor da pele, do racismo. Vamos lá. E aí, em 1969, Apollo 11, Neil Armstrong, primeiro homem a pisar em solo lunar. Os Estados Unidos dão uma resposta à altura. Para alguns, empatou em 3-3, mas claro, no olhar soviético ainda está 3-1. Então, essa conjuntura dessa disputa no espaço, né, é só mais um capítulo dessa Guerra Fria. Na próxima aula, nós vamos entrar com outros capítulos, como a guerra nos esportes e a guerra em outros países, né? Porque por mais que eles não tenham um confronto direto, eles vão estar envolvidos em confrontos indiretos, em brigas locais em algumas nações. Fica conosco, vamos que vamos. Próxima semana nós estamos juntos de novo. Um abraço, fiquem com Deus.